irmãos abrissem a Bíblia em Marcos. Glória a Deus. Marcos 9. Marcos 9, 14. E também em Mateus 18, 17, 14. Marcos 9, 14 e Mateus 17, 14. Irmãos, eu queria agradecer ao Senhor por estar aqui hoje. De ontem para cá me atacou uma tosse, uma dor. Eu acordei ontem sem voz e eu tinha que vir trazer a palavra hoje. Eu falei, Senhor, me ajuda, né? Aquela dor de garganta forte. Eu até pedi para a irmã Cina interceder por mim. E graças a Deus, hoje eu acordei também sem voz, mas graças a Deus o Senhor me trouxe aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E que nós possamos ser gratos pela nossa voz, amém? Você pode glorificar hoje o nome do Senhor, porque você tem a sua voz para clamar ao Senhor. Amém? Aqueles que encontraram, digam amém? Amém! Vou começar em Marcos 9, 14. A palavra do Senhor diz assim: o jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e uma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Amém? Mateus 17 é a mesma passagem, mas eu queria ler ela porque tem alguns detalhes aqui também. Mateus 17, 14. Diz assim: quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa caça de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. Amém. Irmãos, a Bíblia nos relata que Jesus ele tinha subido ao monte com 3 discípulos e o restante tinha ficado. E ali, quando Jesus desce do monte, ele encontra no caminho uma grande multidão. E ele via ali alguns escribas discutindo com os discípulos. Os escribas, irmãos, eram pessoas estudiosas. Eles escreviam a lei, eles sabiam ler, sabiam escrever, eles escreviam
acreditar naquela lei e acreditar que Jesus ele não seguia as leis, eles eram contra Cristo. Então era aquele tipo de pessoa que estava apontando ali os discípulos. Eram aquelas pessoas que esperavam que Cristo falhasse, que estava ali apontando cada um dos discípulos. É exatamente assim que o mundo faz conosco. Né? O mundo ele espera uma falha, ele espera qualquer coisinha para nos apontar, para te julgar. O mundo ele espera que nós falhemos. Ao mesmo tempo que as pessoas às vezes santificam, né, os evangélicos, nós que seguimos a Cristo, mas ao mesmo tempo que santificam, uns eles esperam qualquer coisa para nos apontar. As pessoas que estão da nossa parentela, às vezes as pessoas da nossa casa, às vezes são usadas para nos tirar do sério. E basta uma palavra, seja você no momento de ira, qualquer palavrinha, isso já é algo para eles apontar e falar, mas não é crente? Está falando isso? Nossa, mas você não é evangélico? É assim que você serve Jesus? É como se nós não pudéssemos errar em Deus. É como se nós tivéssemos que acertar sempre. E ali Jesus encontrou os discípulos daquela maneira. Os discípulos talvez se sentindo humilhados, se sentindo para baixo, né? Imagina, seguiam Jesus, conheciam aquilo que Jesus, né, tinha pregado, tinha ensinado, viviam, né, já estavam na caminhada com Cristo há bastante tempo e foi pedido para que se expulsasse um demônio e eles não conseguiram. Então imagino eu que eles andavam o quê? Que eles estavam tristes, que eles estavam, né, se perguntando, mas por que eu não consegui? Envergonhados. E ali Jesus chega e pergunta, o que está acontecendo? Por que você está discutindo com eles? E aí vem o pai desse garoto e diz, né, a Jesus, Senhor, é o meu filho, né, ele tem um espírito mudo. E ele conta a Jesus o que acontece com aquele garoto. E ali ele fala, eu pedi para que seus discípulos, né, expulsassem esse demônio, mas eles não conseguiram. E ali vem a correção de Jesus. Mas Jesus ele não corrigiu para que envergonhassem os garotos, ele não corrigiu para que os garotos, os discípulos, ele não corrigiu para que os discípulos se sentissem mais humilhados. Ele veio corrigir porque tudo que Jesus faz, toda a caminhada de Cristo, ela é didática. Tudo que Cristo faz, que Jesus Cristo faz na terra, é para nos ensinar algo. E ali ele quis ensinar uma lição aos discípulos. E ele fala, ó geração incrédula, até quando vós sofrereis? Jesus ele está aqui, irmãos, em espírito sim, eu digo em corpo presente, materializado como homem. Jesus ele está aqui? Então quer dizer que se por ele não estar aqui, se entrar um endemoniado aqui hoje, nós não podemos fazer nada porque Cristo não está aqui em corpo presente? Não. Porque o poder e a autoridade de Cristo já foi dado a nós, certo? Então Jesus ele fala assim, ó geração perversa e incrédula. Jesus quando ele diz incrédula, no dicionário quer dizer aquele que não tem fé, que duvida, descrente, perverso, algo maldoso, ruim. E Jesus ele quer nos dizer, por que vocês veem o mundo sofrer e vocês não fazem nada? Até quando vós sofrereis? O Senhor ele já nos deu poder, o Senhor já nos deu autoridade. Como já foi dito aqui, o mundo ele vem clamando por nós. Há crianças, irmãos, jogando desde pequena. Há crianças na rua que não têm perspectiva de uma melhora, não têm perspectiva de uma outra vida. Eles clamam para conhecer uma saída. E nós conhecemos essa saída. Nós sabemos dessa saída, mas nós nos calamos. Então Jesus fala, até quando vós sofrereis? Geração perversa. Nós conhecemos a verdade, mas muitas das vezes nós a seguramos. Amém? Tem muitas pessoas, irmãos, precisando de uma cura, como também já foi dito aqui. Nós não podemos aceitar aquilo que o mundo está impondo. São pessoas sofrendo, são pessoas em depressão, são pessoas que estão se destruindo de dentro para fora. São pessoas quebradas, pessoas que imploram por uma saída, pessoas que elas realmente não conhecem, elas acham que não há outra saída a não ser tirar sua própria vida. Elas imploram por uma saída, para conhecer algo, e nós nos calamos. Até quando vós sofrereis?
São famílias sendo destruídas. É adultério, não tem mais valores nas famílias. Não tem mais valores no meio do povo. E Jesus pergunta, até quando vós sofrereis? Jesus, ele já nos ensinou o que nós temos que fazer. Aleluia. E a gente não faz por falta de fé, por medo de falar, por medo de não saber falar bonito, por medo de tudo, por falta de fé. Incrédulo, porque nós somos incrédulos, é por falta de fé. E o pai daquele menino, ele teve fé. Ele foi até Jesus. Vamos imaginar como pais, irmãos. Né? Nós como pais, o maior medo de um pai é o quê? Perder um filho. A maior dor de um pai é o quê? Ver seu filho sofrer. E aquele homem, ele via aquilo sempre. Porque a Bíblia nos relata que desde pequeno, aquele menino, ele tinha aquelas convulsões. Alguém que já viu um ataque epilético? Eu não vi, mas disseram que é muito forte. Que é algo muito forte. E era aquilo, irmãos. O menino caía, onde caía poderia se machucar. Se estivesse perto do fogo, era jogado em fogo. Se estivesse perto da água, era jogado na água. Espumava sua boca. Creio eu que aquele pai, ele já havia procurado modos, uma cura, já havia procurado de muitas maneiras, né, uma cura para aquele garoto, mas não achou, porque até ali ele estava enfermo. Então ele usou a sua fé, mesmo que pequena, para quê? Para ir até os discípulos, para ir até Jesus, em busca de uma cura para o filho. E a Bíblia nos relata em João 10:10, ela diz assim: o ladrão não vem senão a roubar e a destruir. O diabo, ele veio para matar, para roubar, e ele já tinha roubado a alegria daquela família, a alegria daquele pai, a esperança. O diabo, ele já tinha tirado muitas coisas daquela família, né? Imagino eu que, se casado, imagina, a atenção dele seria voltada para quem? Sempre para a criança. Não teria tempo para o cônjuge. É sempre fazendo alguma coisa, mas sempre preocupado com o que a criança está fazendo. Né? Tem que pensar aqui, porque senão ele pode cair, ele pode convulsionar a qualquer momento. E isso poderia destruir um casamento, né? Por falta de atenção, por falta de cuidado. O diabo, ele o quê? Ele, através de uma pessoa, ele pode destruir uma casa e uma família inteira. Através só de uma alma, ele pode destruir toda uma família. O diabo, ele já tentou destruir o quê? A Bíblia nos relata que ele é filho único. Mas vamos imaginar que ele tivesse irmãos. Esses irmãos também cresceriam traumatizados. Esses irmãos cresceriam com o coração doente, porque veriam os pais sofrerem pelo filho. Veria o irmão sofrer. Né, sofreriam por falta de atenção, porque os pais só tinham total atenção àquela criança que precisava daquela atenção. E os outros filhos poderiam crescer como? Né, com o coração triste, entristecido, por não ter a atenção que merecia. Será que meu pai só ama aquele filho? Será que o amor dele é só voltado a esse filho? Então o diabo, ele destruía tudo através daquela enfermidade, né, que ele colocou através daqueles espíritos. E o diabo, ele tentava matar mesmo aquela criança. Né? A Bíblia relata que ele caía, espumava a boca, trancava os dentes. Aonde ele caía, se tivesse uma pedra, ele bateria a cabeça. Né? Se estivesse perto do fogo, o pai falou que ele era lançado muitas vezes ao fogo. Que ele era lançado muitas vezes à água. O diabo tentou matar aquele garoto. Então ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas a Bíblia, no mesmo versículo, no mesmo capítulo de João 10:10, nos relata assim: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus quer te dar vida. Ele veio para te dar vida. Ele veio para nos dar vida a todos nós. Se você crê, o Senhor, Ele quer alcançar a sua casa. Ele quer alcançar
hoje a sua casa, enquanto você está aqui glorificando ao Senhor, exaltando, adorando o nome do Senhor, o Senhor ele tem poder pela fé de chegar lá e mudar as coisas. Aquela casa onde você chega e você já sabe que vai ter uma contenda, que você se sente oprimido, que você já chega triste, já chega na porta e entra já com o coração triste, porque você sabe que ali dentro tem uma opressão. Mas pela fé, Deus pode ir lá. E não é só apenas uma profecia, irmãos. Deus não pode ir lá e começar a mudar as coisas. Enquanto você está aqui, Deus tem o poder de quando você chegar lá, já está tudo mudado. E você fala, Senhor, o que é isso? Mudou tudo. O Senhor, pela fé, se você crê, Ele pode chegar naquele diagnóstico onde o médico diz assim, olha, isso é uma doença sem cura. Não tem nada que nós possamos fazer. Nós podemos fazer tratamentos, nós vamos tratar, mas isso não tem cura. Se acostume com isso. O Senhor, Ele pode decretar hoje uma mudança para o diagnóstico. Porque a última palavra quem dá é Deus. E a palavra dele diz que Ele veio para nos dar vida. E nos dar vida em abundância. Amém? Tudo, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E aquele pai, ele falou assim para Jesus, Senhor, imagino eu, irmãos, aquele pai que já havia frustrado há muito tempo, aquele pai que já havia triste, esgotado, com a sua felicidade drenada, ele usou aquele tiquinho de fé que ele tinha e foi até os discípulos levar o filho ali. Com aquela pouca fé. E ali ele chegou e os discípulos fizeram o quê? Não conseguiram libertar o menino. Imagina aquele pai. Aquele restinho de fé que ele tinha. E aí, onde ficou? Mas quando vem Jesus, pergunta para ele, ele fala assim para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda, né? Tenha misericórdia, nos ajuda. Ele duvidava, é claro que ele tinha dúvida, irmãos. Ele já tinha visto ali os discípulos falhar. E ele duvidava. Então ele perguntou, se você pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Ele clamou a Cristo. E Jesus respondeu a mesma resposta que ele nos dá hoje. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode crer? Você crê realmente? Você crê que Deus pode operar realmente o milagre? E Jesus nos fala, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ele diz para nós, ó geração incrédula, até quando você vai aceitar ver seu parente, ver seu vizinho, ver seu ente querido sofrer e você não vai fazer nada? Até quando estarei eu convosco? O Senhor ele não está mais conosco em corpo presente, mas Ele já nos deu o poder. E é necessário que a gente venha a buscar, a procurar, a aprender o que o Senhor já entregou em nossas mãos. Amém? E o homem diz assim para Jesus, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Ele fala a Jesus, Senhor, eu duvido, mas eu quero crer. Eu creio em Ti, eu creio, ajuda na minha incredulidade. E ali, o filho foi sarado. Ele saiu com o milagre dele. Saiu vitorioso, porque ele creu. Ainda que com a sua pequena fé, porque muitos pensam que para o milagre ser operado, é necessário que você esteja nas alturas, sua fé esteja lá em cima. Não, irmãos, não importa se você está abatido. Se você crer um pouquinho, se você falar ao Senhor, para Ele te ajudar na sua incredulidade, se você dizer, Senhor, eu quero crer, eu quero voltar a acreditar, Senhor, eu quero voltar a crer que Tu podes fazer na minha vida o sobrenatural. Ele vai fazer, como Ele fez na vida desse garoto. E ali quando o homem sai, os discípulos eles chamam Jesus e falam assim, mestre, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Por que nós não conseguimos? E aí, no relato de Mateus, Jesus fala assim, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar,
e nada vos será impossível. Irmãos, não aceite aquilo que o inimigo tem determinado na sua vida. Não aceite as afrontas que ele tem colocado, as dúvidas que ele tem colocado na sua própria mente. Não aceite esse diagnóstico, não aceite essa doença, não aceite aquilo que parece que está determinado para você. Não aceite esse fim. E Jesus, ele fala assim: a casta de demônios que não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, o jejum, ele não tem o poder de manipular a vontade de Deus. Nós não vamos, se Deus tem uma resposta de não para mim e para você, não é porque o nosso jejum vai mudar a vontade de Deus. O nosso jejum, ele vai nos preparar para entender a vontade de Deus e aceitar a resposta, seja ela sim ou seja ela não. A prática do jejum, ela vai nos levar a uma vida consagrada ao Senhor. A prática do jejum e da oração, ela vai nos levar a uma vida consagrada a Deus. E nós declaramos as nossas limitações e a nossa dependência de Deus através do jejum e oração. Quando a gente vem pro Evangelho, a gente pensa muito assim, no que eu devo parar de fazer, né? Senhor, eu tenho que parar agora de fumar, vou parar de beber, vou parar de falar palavrão. Amém, nós temos que mudar. A mudança tem que vir de dentro para fora, nós temos que mudar. Mas não é só isso. Nós temos que começar a pensar no que é que nós temos que fazer. Quando nós viemos conhecer a Cristo, o que é que nós temos que fazer? E o jejum e a oração, ela vai nos ajudar a tomar posse daquilo que Deus já nos deu, das ferramentas que Deus nos deu. É como, irmão, se nós tivéssemos que fazer um buraco, né, na parede, e um furo na parede. Nós temos uma furadeira aqui, só que a gente não sabe usar ela, né? Então a gente também não quer ter o trabalho de ler o manual. Então a gente vai pegar o quê? Vamos pegar o martelo, que a gente já sabe, e vamos ficar batendo. A gente vai se cansar, vai demorar, né? E a gente não vai ver as coisas acontecendo. E eu vi uma pregação que a pregadora ela dá um exemplo muito lindo. E ela diz assim: é como se um pai, você, um pai, ou seu pai, te desse uma Ferrari. Tudo pago, irmão, estou profetizando. Tudo pago na garagem. E a Ferrari estivesse ali, Deus estivesse te dando ela. Só que você não sabe dirigir. Você não sabe nem abrir a porta daqui. E aí ele pega e ele te vê todo dia de manhã saindo bem mais cedo para ir trabalhar, pegar o transporte público. Então ele vê você cansado, meu filho saindo cansado. E você vai, pega o transporte público, é cansativo, né? Aí ele te vê você voltando tarde da noite, né? Porque também precisou do transporte público, demorou mais. E ele olha e fala: meu Deus, mas eu dei uma Ferrari ao meu filho, por que ele não usa? Por que você não aprende? Aí Deus vê na chuva, o filho saindo na chuva, voltando molhado, adoecendo. Por quê? Porque não quer aprender a usar aquilo que o Pai deu para ele. É a mesma coisa de Deus quando vê nós sofrer, a gente sofrer. Ou quando vê o nosso próximo sofrer. E nós não querendo aprender a usar aquilo que Deus já nos deu. A gente não quer entrar na autoescola, aprender como é que liga ela, como é que sai, como é que dá marcha. A gente não quer jejuar e orar para aprender: Senhor, como é que eu uso esse dom? Se já foi derramado sobre mim, Senhor, como é que eu uso isso aqui? Eu vou aprender. Eu vou dar meu tempo, eu vou estudar da tua palavra, eu vou vir aqui, eu vou buscar, eu vou jejuar, para mim aprender a usar aquilo que o Senhor já me deu. A gente não quer usar isso e Deus vê a gente sofrer. Às vezes você vê seu filho sofrendo com enfermidade, você já tem o poder de cura, mas por não saber usá-lo, você continua sofrendo vendo ele com aquela enfermidade. Imagina Deus, sabendo que já foi dado a nós esse poder e autoridade, vendo a gente sofrer e ainda clamar a Ele: Senhor, me ajuda nesse sofrimento, tira essa dor de mim, tira esse sofrimento de mim. E Deus ali: filho, eu já entreguei a vocês. Busque aprender a usar. A casta de demônios só sai com jejum e oração.
Eu estava falando sobre o jejum e que quando nós viemos para a igreja, a gente tem que aprender o que é que nós temos que fazer. A gente jejua e ora para quando nós fecharmos os olhos, a nossa mente ativista pare um pouquinho e a gente comece a ligar ao céu e não tá pensando em 10 outras coisas ao mesmo tempo, porque a nossa mente nos leva a isso. Ai, Pai maravilhoso, nossa, mas amanhã o meu trabalho, ai Jesus, desculpa, e volta a orar. Nós temos que jejuar e orar para que nós aprendamos a estar conectados ao Senhor. Nós temos que jejuar e orar para que Deus nos ensine a orar de maneira correta. Nós temos que jejuar e orar para que Deus nos ensine a abrir o nosso coração. Pai, como é que eu abro o meu coração? Me ajuda a ser melhor. Senhor, me ajuda. Nós temos que jejuar e orar pedindo a Deus que nos ajude a tomar posse daquilo que foi derramado na minha e nas suas mãos. Precisa haver uma conscientização de orar nesse sentido, do que nós devemos fazer. Nós não sabemos nem pedir, irmãos. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar. Para que nós venhamos nos consagrar ao Senhor e para que perto dele a gente consiga entender essas coisas. Amém? E Jesus fala assim: até quando vós sofrereis? Jesus falou muito comigo nessa palavra, assim. Veio primeiro para mim, como deve ser. E ele falou assim: até quando você vai deixar esse medo te parar? Até quando o medo vai te parar? Até quando vós sofrereis? Até quando essa doença te desanimou, te parou? Até quando isso vai te parar? Até quando você vai deixar o inimigo te convencer da sua inutilidade? Até quando você vai negligenciar seus próprios sonhos por pensar que você não é capaz? Até quando você vai dar essa legalidade ao inimigo? Até quando, irmãos? Até quando você vai dormir chorando e acordar chorando, se você sabe o caminho? Até quando, irmãos, você vai deixar o inimigo colocar coisas na sua cabeça e você vai acreditar que é incapaz, que não é bom o suficiente, que não vai conseguir, que não vai chegar lá, que não sabe falar, que não sabe pregar, que não sabe louvar? Até quando o inimigo vai render as nossas mentes? Deixa Deus te usar, irmãos. Entra na autoescola do Senhor. Aprende aquilo que Deus quer te ensinar. Aprende a usar os dons que o Senhor já derramou sobre você. Deus não derramou só para um pastor, para quem é evangélico, não. Deus derramou a todos que vierem até Ele, de coração aberto. A todos que quiserem apresentar. Nos coloquem de pé para a gente adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aí o Senhor falava para mim: deixa eu te levar ao sobrenatural. Deixa eu te levar ao sobrenatural. Não tenha medo. Deus, Ele nos deu dons maravilhosos. Não tenha medo de aprender a usá-los. Amém? Deixa Deus te usar. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então tudo nos é possível se nós crermos. Glória a Amém? Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, Glória a Deus. eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.
Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus.